Olá, alunos, olá, tutores. Vamos dar sequência hoje à nossa disciplina de contabilidade na escola. A aula anterior a gente terminou a unidade 2, hoje nós vamos iniciar a unidade 3. Vamos continuar a falar dos recursos disponibilizados pelo governo para a educação. Vamos lá? Vamos recapitular a aula anterior. Nós vimos a LDB e os recursos destinados para a educação, que é disso que a gente está falando, né? Transferências constitucionais, contribuição social, salário, educação, incentivos fiscais, outros recursos previstos em leis. A elaboração do orçamento da União, políticas públicas educacional, lei orgânica e municipal. Plano plurianual, né, que nós vimos a aula anterior, o PPA, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, que essa aqui é a nossa lei, é o nosso orçamento que compõe todo o gasto do país, né? E orçamento passo a passo. Os responsáveis pela elaboração do orçamento da União, o planejamento e o orçamento na escola pública. Então, hoje nós vamos focar um pouco mais dentro dos programas do FNDE. O FNDE ele é responsável pela distribuição dos recursos da educação, né? Então, ele destina um percentual para tal programa, tudo isso é feito com o censo, a quantidade de alunos que tem nas escolas. Nisso, o governo vê, o programa vê, nós temos que liberar tanto de recurso, porque uma escola que tem 5.000 alunos, logicamente tem que receber mais recursos do que uma escola que tem somente 1.000 alunos, certo? Então, o FNDE, ele que é responsável por fazer toda essa distribuição de recursos, inclusive fiscalizar. Né? Nós conversamos bastante sobre planejamento, a gente viu que para a gente planejar alguma coisa, a gente tem que fazer todo aquele processo de planejar, executar, controlar, né? A gente verificar se o que a gente propôs está sendo feito, né? Fica muito bonito a gente mostrar, olha, nós vamos disponibilizar tanto de recurso para isso. Como que a gente sabe se foi feito ou não, né? Pela fiscalização. Então, vamos voltar novamente a um conceito do FNDE. Nós vimos esse conceito dentro da disciplina de legislação, né? Mas nós vamos ver novamente. Então, o conceito de FNDE. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, é uma autarquia federal criada pela Lei 5537, de 21 de novembro de 1968. Alterada pelo Decreto de Lei 872, de 15 de setembro de 69, vinculada ao Ministério da Educação. Atualmente é a segunda maior autarquia do país, em termos de orçamento. É responsável pela captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de uma gama de programas que visam a melhoria de qualidade da educação brasileira. Então, o que é isso? O FNDE ele é responsável para captar os recursos financeiros para o desenvolvimento da educação. Então, o FNDE ele faz a captação e a distribuição desses recursos, né? E, como eu mencionei há pouco, a fiscalização também. O FNDE é responsável por ações que vão desde projetos de melhoria da infraestrutura das escolas, à execução de políticas públicas. Também é responsabilidade do FNDE o repasse de recursos do Fundeb. Então, vamos ver aqui alguns programas. Nós já comentamos isso em disciplinas anteriores também. Alimentação escolar, Biblioteca da Escola, Brasil Profissionalizado, Caminhos da Escola, Dinheiro Direto na Escola, Programa Nacional do Livro Didático, Plano de Ações Articuladas, Transporte Escolar. Então, professora, aí a gente percebe que muitas vezes a gente conhece todos os programas que foram citados aí. Algumas escolas não têm, algumas escolas não têm, né? Mas os mais comuns que são alimentação escolar, o de transporte na área rural, né? A gente também tem o PDDE.
Então, esses programas aí, realmente, eles vieram muito para contribuir para que a escola tenha uma certa autonomia, né? Possa gerir os seus recursos e aplicar da melhor forma possível. Antes a gente tinha tudo centralizado na mão da União, né? Então, a União controlava tudo que chegava na escola, desde a alimentação até os demais materiais. E agora a escola pode, né, se organizar para gerenciar esses recursos e aplicar conforme a sua necessidade, né? É o que nós vemos comentando, é a autogestão. Isso. Não fica a responsabilidade toda para um órgão só. Então, a escola, ela tem a autonomia para gerenciar determinados recursos que são disponibilizados para ela. Isso nós vamos ver no decorrer da aula. Existem 3 tipos de repasses. As transferências diretas são os repasses determinados por lei ou pela Constituição. Para recebê-las, o município não precisa pedir e é responsabilidade do FNDE repassá-las automaticamente todos os meses. Exemplo, o Fundeb e merenda escolar. Então, é o que a professora acabou de citar. No caso da merenda escolar, a minha escola ela não precisa ter um convênio, né, com o FNDE para solicitar esse recurso, não. É obrigação do FNDE disponibilizar esse recurso para todas as escolas, porque tem determinados programas que a escola ela tem que fazer um convênio, responder várias questões para que tudo isso seja uma burocracia um pouco grande, mas é necessária, para que todos os quesitos sejam pontuados para o FNDE ver, realmente é necessário esse convênio, vamos disponibilizar, ou, no caso, não vamos disponibilizar, né? Mas no caso das transferências diretas, como no caso da merenda escolar, o FNDE é obrigado a repassar para todas as escolas, a escola não precisa pedir. Então, o pessoal da Secretaria Escolar conhece muito bem isso, que todos os recursos são enviados de acordo com o censo escolar, né, do ano anterior. Então, muitas vezes, as escolas acontecem umas falhas, por quê? Porque as escolas enviam um determinado número de alunos, né, que não tinha determinado número de turmas, aumenta o número de turmas e o recurso, ele é baseado no que foi enviado no ano anterior. Então, os alunos realmente, alguns ficam sem livros, né? A merenda às vezes é insuficiente. Por quê? Aumentou o número de alunos, aumentou o número de turmas, mas como o recurso é baseado no censo escolar, que também o pessoal da Secretaria conhece muito bem, fica realmente a desejar. Então, eu acredito que é repensado isso, né? Como é que essas informações vão ser futuramente repensadas, porque realmente fica difícil, né? Muitas vezes a escola sofre com a questão dessa falta de recurso. Como nós comentamos anteriormente, orçamento, ele é uma projeção do que nós vamos gastar, né? O que a gente já gastou não é orçamento. Então, é o seguinte, quando a escola faz esse censo e ela coloca lá, a minha escola tem 5.000 alunos. Então, dentro do orçamento já para o ano que vem, o governo vai fazer o cálculo, estou dando um exemplo apenas, né, mas da sua escola, de 5.000 alunos. Então, se chegar no ano que vem e tiver 5.200 alunos, vai acontecer essa defasagem que a professora Andréia acabou de citar. Transferências voluntárias são aquelas feitas por convênios que os municípios têm que assinar um acordo com a FNDE para receber os repasses. Exemplo, programa Caminhos da Escola, plano de ações articuladas. Então, como eu falei, as transferências diretas, a escola não precisa fazer convênio nenhum, e as transferências voluntárias, a escola tem que ir atrás desse convênio para ela poder obter o recurso. E também temos a execução direta, transferência do produto e não do dinheiro, como no Programa Nacional do Livro Didático e o Programa Nacional da Tecnologia Educacional, que é o PROINFO. Então, aí eu já vou deixar uma das perguntas aqui que nós vamos fazer depois para vocês. Qual o tipo de recurso aqui que é disponibilizado para a sua escola? Transferências diretas, a gente sabe que tem. Por quê? Porque a tua escola tem merenda. E as transferências voluntárias, a sua escola fez já algum convênio? Qual convênio que ela fez? Então é interessante vocês já irem pensando nisso aí.
A origem dos recursos. A principal fonte de recursos do FNDE são as contribuições do salário e educação. Começamos a falar dele na aula passada. Somadas às verbas provenientes do Tesouro Nacional, as dos empréstimos do Banco Mundial e as restituições provenientes da não utilização do dinheiro total ou parcial de convênios firmados com instituições, como valores da loteria não procurados pelos ganhadores. É muito engraçado a gente falar, porque no livro de vocês, o autor menciona que entre 2010 e julho de 2013, no caso não fecharia nem 3 anos, né? O dinheiro desprezado, porque ninguém despreza dinheiro, né, professora? Não. Mas que as pessoas não foram atrás para receber, no caso, quem foi ganhador da loteria, deu em média de 650 milhões de reais. E isso foi direto tudo para o financiamento da educação, que é o FIES. E isso acabou financiando mais de 14 mil alunos, no caso, para fazer o ensino superior. Então, é bem interessante esses números, né? Só da gente pensar que 650 milhões foram esquecidos, né, professora? Mas que bom que isso foi destinado para um ótimo assunto, né, que é o financiamento da educação, e vários alunos conseguiram concluir o ensino superior por causa desse recurso. O salário educação. Ele está previsto no artigo 212. Nós não vamos citar novamente o artigo 212 aqui, porque nós citamos ele há 2 aulas, se eu não me engano, da Constituição Federal. É calculado com base na alíquota de 2,5%. Então, aqui nós já começamos a falar de alíquota. Sobre o valor total das remunerações pagas ou creditadas pelas empresas, a qualquer título, aos segurados empregados, ressalvadas as exceções legais. E é arrecadado, fiscalizado e cobrado pela Secretaria de Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda. Então, o que acontece? A contribuição vem das empresas, feito o cálculo de 2,5% sobre a folha de pagamento. Desse valor, esse valor todo é pago uma guia, né? E esse valor todo é destinado, no caso, para essa conta do salário educação. E aí que essa conta de receita começa a subir e a gente começa a conseguir pagar, né, todas essas despesas que nós colocamos no nosso orçamento. O salário educação funciona como fonte adicional de financiamento do ensino fundamental público, instituídos como contribuição social e não imposto. Os recursos do salário educação não podem ser considerados para cálculo dos 25% da receita de impostos para despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino. O valor arrecadado diretamente pelo FNDE e o valor arrecadado pelo INSS são somados, constituindo a arrecadação bruta. Então, essa arrecadação bruta é aquela que vai estar lá o valor, no caso das receitas que entrou para o governo fazer a distribuição para o FNDE e encaminhando para os programas e para a escola, né? Aí a gente já volta a falar também um pouco dessa descentralização. Feito uma arrecadação, passado por um órgão que disponibiliza para o Estado, disponibiliza para o município, disponibiliza diretamente para alguns programas e disponibiliza diretamente também para a escola, que é o nosso dinheiro direto na escola, né, professora? Então, isso a gente consegue ver a descentralização e como que isso ajuda, no caso, nós já comentamos muito isso, quando fica muito centralizado num órgão só, como dificulta muito. Se a gente já acha que a burocracia é grande hoje, imagina se ainda tivesse centralizado tudo dentro de um órgão, né? Na página do FNDE, encontramos que compete a ele a função redistributiva. No caso, é o que eu falei, arrecadou e vai distribuir, da contribuição social do salário educação. De todo o montante arrecadado e após as deduções previstas em lei, 10% são aplicados no financiamento de programas, projetos e ações da educação básica. Os outros 90% dos recursos são distribuídos em cotas pela FNDE da seguinte forma.
A cota federal, que corresponde a 1/3 do montante de recursos e é destinada ao FNDE e aplicada no financiamento de programas e projetos voltados à educação básica, de forma a propiciar a redução dos desníveis socioeducacionais entre os municípios e os estados brasileiros. E a cota estadual e municipal corresponde a 2/3 do montante dos recursos e é acreditada mensal e automaticamente em favor das secretarias de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para o financiamento de programas, projetos e ações voltadas para a educação básica. Então, é o que eu falei, é o que eu acabei de comentar com vocês. O FNDE, ele recebe esse recurso e ele que fica responsável por distribuir. Tem a cota federal, que é 1/3, e a cota estadual e municipal, que são 2/3. E daí é interessante falar que são 90% que é feita essa distribuição. Os outros 10% é diretamente voltados para os programas. Então, desses 10%, esses 10% é como se fosse um fundo para esses programas. Não vai ser distribuído nem dentro da cota federal, nem da estadual e municipal. O salário e educação no orçamento. Aí que vai começar aqui um assunto bem bacana, pessoal. O relatório de gestão do FNDE. Excepcionalmente nesse quadro aqui, nós colocamos igual está no livro de vocês, que é o de 2012. Mas as próximas informações a gente vai voltar para o ano de 2014. Então, a execução orçamentária e financeira da ação. O que aconteceu aqui? A dotação, no caso, a arrecadação inicial, no caso inicial e final aqui, foi de 9 bilhões, um pouco superior a 9 bilhões. Tudo o que foi arrecadado foi empenhado, no caso já tinha despesas para todo esse valor. De tudo isso que foi empenhado, pouco mais de 8 bilhões foi liquidado. Então, um pouco mais de 1 bilhão não foi processado. Os valores pagos são esses daqui. O que acontece com esses valores que não foram processados? Muitas vezes acontece, por exemplo, de algumas contas, por exemplo, foi pago uma parcela agora em novembro e outra parcela ficou para fevereiro do próximo ano. Então, ela não vai ser processada nesse ano. Por exemplo, aqui a gente está dando um exemplo do ano de 2012. Então, esse 1 bilhão, no caso desse ano, ele foi passado para 2013. Logicamente que ele não vai deixar de ser pago. Então, tudo que a gente vê aqui nessa parte que a gente está analisando, essa parte contábil, mas tudo que a gente vê, não foi feito nesse ano, não é que nós vamos esquecer, nós vamos passar para o próximo ano, né? Então, foi isso que aconteceu aqui nesse quadro. A fiscalização da origem dos recursos. O Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escola, que é o PROINSP, envolve a participação das Secretarias Estaduais de Educação e das representações do Ministério da Educação, que disponibilizam meios de transporte e cedem fiscais para a atuação conjunta com técnicos do FNDE e a realização de visitas a empresas e escolas previamente selecionadas. Logicamente, não tem como fiscalizar todas, né? Com vistas à verificação da regularidade dessas instituições em relação à referida contribuição social. Então, é para isso que serve a fiscalização. A fiscalização, ela vai ver se as empresas estão contribuindo, né? No caso, é feito como se fosse feita uma auditoria. Eu quero ver se a empresa está contribuindo pagando todas as guias, fazendo todo o recolhimento desses impostos, contribuição social, desculpa, né, de forma correta, e se as escolas que estão recebendo esses recursos estão aplicando também de maneira correta. Então, é selecionado, né, por exemplo, eles selecionam uma quantidade de empresas, uma quantidade de escolas e vão fazer a fiscalização. Tanto que a gente sempre bate nessa tecla. É muito, muito, muito importante a fiscalização. O FNDE realiza as inspeções nas organizações contribuintes com o objetivo de combater a evasão de receitas. Então, no caso, não pode deixar receitas que deveriam ter sido pagas de fora, assegurando que as empresas recolham integralmente, né, o salário educação, por meio de comprovante de arrecadação direta, ou no caso, o que eu comentei com vocês, que é a guia da Previdência Social. Então, o que acontece? Quando dentro
dessas fiscalizações, eles querem ver o quê? Se não está havendo sonegação, né, dessa contribuição, se as empresas estão recolhendo de maneira certa, o valor certo, né, não estão fazendo nada para que seja recolhido a menos, né, então toda essa fiscalização é voltada para esse objetivo. Vamos a alguns conceitos aqui que nós vimos no nosso relatório de gestão ali no quadro que eu acabei de passar para vocês. Dotação orçamentária, estava escrito lá no nosso quadro. Valor financeiro que a lei orçamentária anual destina para atender uma determinada programação orçamentária. Despesa empenhada. Valor financeiro destinado a compromisso assumido, reservado no orçamento ou adicional. Despesa liquidada. Então, esse aqui nós vemos que naquele quadro que foi, a dotação foi de 9 bilhões e a despesa liquidada foi de 8 bilhões, né? Estou arredondando os números aqui. Na execução da despesa ocorre depois do empenho, expedição de nota de empenho, e antes do pagamento, momento em que é verificado o direito adquirido pelo credor de receber o pagamento. E daí também nós temos os restos a pagar. Trata-se das despesas que foram empenhadas até 31 de dezembro, mas não foram pagas. Podem ser processadas em face de pagamento quando terminou o exercício, ou não processadas, não estava em face de pagamento quando terminou o exercício. Então, aquele valor um pouco mais de 1 bilhão, que tinha ficado no nosso quadro, no caso, os nossos restos a pagar, né, que entraria dentro desse conceito. Agora vamos começar a falar dos programas, de alguns dos programas do FNDE. Nós não vamos conseguir falar de todos, né, hoje. Nós vamos dar continuidade em alguns programas na nossa próxima aula, mas é muito interessante a gente ter uma noção, assim, de números, né, desses programas, porque como a gente está falando dos recursos, a gente fala de FNDE. Quando a gente fala de FNDE, recursos da educação, eu estou falando, né? Quando a gente fala de FNDE, nós estamos falando de todos esses programas. Então, nós temos que mencionar todos eles aqui. Então, vamos começar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. O seu objetivo é atender às necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com base no censo escolar, que é o que a professora Andréia comentou aqui agora, realizado no ano anterior ao atendimento. O programa é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio de conselhos de alimentação escolar, pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União, TCU, né, pela Secretaria Federal de Controle Interno e pelo Ministério Público. Eu deixo até fazer um comentário sobre o PENAI. O PENAI, ele é um dos programas mais acompanhados da escola. Por quê? Porque os pais, os alunos, os professores, né, todos os funcionários, claro que o lanche, a merenda, quem que não, né, que não aproveita, não gosta, né? Então, é um dos mais acompanhados. Então, os conselhos realmente eles fiscalizam. Por quê? Porque a alimentação tem que ser baseada, ela tem que ser controlada pelo nutricionista, né? A escola tem que enviar o cardápio para os conselhos, para que os conselhos analisem e aprovem, né? E aquele cardápio ali sendo, claro, e modificado, né, semanalmente, para que a criança realmente tenha vontade de se alimentar na escola. Então, realmente foi um ganho para a escola, né? Antes que eu sempre comento nas aulas anteriores, nas disciplinas anteriores, que antes a gente tinha uma merenda industrializada, enviada, e a gente chegava no caminhão, aquelas merendas, aqueles lanches todos empacotados, e hoje a gente tem possibilidade de fazer a alimentação de acordo com o nosso estado, né? Se a gente tem hábito de comer banana cozida, ou tem escola que trabalha com peixe, já tem escola que já trabalha aí com merendas regionais. Então, eu acho que foi um grande ganho. Claro que também traz problemas, porque realmente tem o processo de licitação, tem aquela questão de escolha, tem aquela questão de armazenamento, mas claro que a gente tem que, tendo o cuidado correto, as crianças, né, e todos os funcionários só têm a ganhar.
É bem interessante, inclusive que a professora Andréa falou sobre a melhoria do cardápio, né, Sim. professora? Que a gente tem até um órgão que é o SECANI, que ajuda nisso aí, né, que tem unidades espalhadas pelas regiões do país. Então, o que acontece? Dentro do nosso relatório de gestão, bem simples, pessoal, vai no Google, Relatório de Gestão 2014. Lá ele já vai entrar dentro da página do FNDE com um PDF. Logicamente que é meio que difícil ler tudo, porque são mais de 800 páginas, só que o que acontece? Esse relatório de gestão, ele mostra detalhadamente tudo que foi disponibilizado para todos os programas do FNDE. Todo o dinheiro que o FNDE disponibilizou para as escolas, para o Estado, está tudo descrito, tudo o que foi feito. E o que nós fizemos aqui? Nós pegamos alguns quadros dentro desse relatório. O nosso livro está um pouco com data um pouco anterior, então eu preferi pegar o atual para a gente ver, né, para a gente ter uma noção mesmo. Daí, logicamente, que não deu para pegar todos os quadros, né, que tem, porque é muita coisa, mas eu peguei aqui, inclusive, que a professora acabou de comentar, muito interessante que nós vamos ver isso dentro desse quadro. A parte de alimentação escolar, ela é um dos programas que mais sofre denúncias, né, professora? Sim, né? Sim, porque é o mais acompanhado, né? Então, se você é de interesse de todos, né? Porque, como eu acabei de falar, a gente precisa se alimentar e às vezes, né, aquela merenda não está sendo de qualidade como deveria ser, apesar dos recursos que são destinados. Então, como as pessoas ali, algo que você pode visualizar e você pode sentir, claro, né? Então, realmente, isso sofre alvo de muitas denúncias e eu acho que isso aí não é um prejuízo, isso é um ganho, por sinal que está sendo acompanhado. Exatamente. Né? Então, nós vamos ver isso aqui no nosso quadro. Esse aqui é o código do quadro dentro desse relatório de gestão. Então, quem tiver o interesse já pode até localizar direto por esse código lá. E isso aqui nós estamos nos referindo a 2014, tá, pessoal? Então, o que aconteceu aqui? Nós temos as regiões do país, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e aqui está descrito todos os valores que foram repassados para cada região. Nós notamos aqui que a região Sudeste foi a região que mais obteve recursos. Por quê? Porque é a região com a maior quantidade de alunos, né? Então, é aquilo que nós comentamos. Quanto mais alunos eu tenho, mais necessidade de recursos eu tenho. Então, conforme aquele exemplo que eu dei, uma escola com 5.000 alunos vai receber recursos de valores diferentes de uma escola que tem somente 1.000. E isso aqui nós estamos mostrando realmente que é o que acontece. Voltando ao que a professora falou, número de denúncias recebidas. Olha aqui, pessoal, nós vemos que a região Nordeste foi a região que mais teve denúncias no que se refere ao programa de alimentação. Né? Esse aqui são as unidades daquele órgão que eu falei para vocês, do SECANI. Número de visitas do FNDE. Consequentemente, como a região Nordeste foi a região que mais obteve denúncias, é a região que mais obteve visitas, é a região que mais disponibilizou agentes do FNDE para fazer essa fiscalização, né? Então, olha que interessante que esse é um dos vários quadros referente ao programa de alimentação que a gente tem nesse relatório de gestão. Tem várias outras informações, né? Essa aqui eu quis disponibilizar ela porque ela dá uma resumida bem legal sobre o que aconteceu. O valor disponibilizado, quantidade de alunos, número de denúncias, né? Então, é muito interessante mesmo a gente ter noção desses números, né? Porque é interessante, né, professora? A gente vê, assim, uma diferença. Por quê? Grande. Porque se eu tenho mais alunos na região Sudeste, né? Por que eu tenho mais denúncias no Nordeste, né? Aí entra a corrupção, né? O desvio de recursos, de verbas, né? E entra o não cumprimento aí dos cardápios, entra toda essa parte aí de não cumprimento das normas que são exigidas. Então, realmente, a região Nordeste, a gente percebe que tem muitas denúncias na questão de
de falta de acompanhamento em relação à educação, não só os programas, mas as escolas estão realmente sucateadas, então a gente tem todo um contexto aí de abandono. E na minha opinião, né, pode ser que é a minha opinião, né, professora, mas esse número de 311 denúncias para um ano todo, para todas as escolas do país, é um número baixo ainda, né, professora? Porque o que acontece? Não estou dizendo que é tudo ruim, longe de mim, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que muitas escolas deixam de passar essas informações, ou muitas pessoas veem e falam, eu não vou, que é o que a gente vem comentando sempre, né? Eu não vou falar porque não vai adiantar, só vou me estressar. Então, não funciona assim. Viu algo errado, tem que fazer, tem que relatar, porque olha só, a gente consegue ver como que isso funciona, porque está aqui, está disponibilizado dentro do quadro do relatório de gestão. Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, distribui nas escolas públicas cadastradas no censo escolar, todos os anos, para os alunos de ensino fundamental e médio, os livros didáticos gratuitos e de qualidade, para as disciplinas de língua portuguesa, alfabetização, né, matemática, ciências, estudos sociais ou história e geografia. Então, no caso do PNLD, é aquele caso que a gente fala do repasse, que tem que ter um convênio, né? Tem que ser registrado tudo certinho. Então, aqui nós vamos colocar mais um quadro desse nosso relatório de gestão de 2014. Olha só, pessoal, aqui nós temos divididos ensino fundamental, anos iniciais, né? Daí nós temos aqui dividido por todos os anos, né? Ensino médio, a quantidade de livros que foram disponibilizados, livros que foram adquiridos. Então, está aqui, ó. E o valor que foram gastos com esses livros. O que são esses reutilizáveis? Muitas escolas reutilizam os livros, por exemplo, da quinta série, livros que continuam sendo bons, nós reutilizamos, né, novamente para essas séries, então a gente não vai simplesmente, acabou o ano, jogar o livro fora. Nós vamos reutilizar os livros novamente. Geralmente são os livros de história, geografia, ciências, os livros de matemática, português, geralmente são os consumíveis, né? O próprio aluno ele pode responder no livro, né? Ele fica com o livro, né? Ele fica com o livro, então não tem que devolver o livro no final do ano. Agora os de ciências, história, né? E geografia, aquelas disciplinas que tem que ter muito texto, né? Muita informação, que eles não precisam responder no livro, eles já podem devolver o livro. Uhum. E é interessante a gente ver aqui isso em valores, porque como a gente está falando da parte contábil, a parte contábil é diretamente focada em valores. Olha só, pessoal, 203 milhões, 227 milhões, então aqui deu um total de R$1 bilhão que foram disponibilizados para a compra desses livros. E é o que a professora falou no início da aula. Tudo isso vai de acordo com o censo, né? E muitas escolas, muitos de vocês estão aí, nossa, mas na minha escola falta tanto livro, na minha escola falta muito livro, tem muito aluno sem livro, na minha também tem muito aluno sem livro, mas infelizmente é a questão do censo, né? O programa ele precisa se organizar, como a professora Aline falou, através de dados que a escola envia, né? Mas também, infelizmente, a nossa rede, a gente ainda não se organizou para definir o número de salas de aula, porque depende também do fluxo de alunos, de você manter o quadro de professores. Então, se não tem professor, acabam se unindo turmas ou então ampliando de acordo com a demanda. Então, isso nunca é fixo de acordo com o que se envia para o censo escolar. Então, quem tem prejuízo é o aluno, né? O nosso sonho é que a escola consiga se organizar para manter aqueles dados que foram informados no ano anterior, para que ela receba os livros conforme o número de alunos que tem, né? Então, todos os alunos tendo o livro, né, acompanhando com a aula com o seu livro, sem precisar aquela questão de empréstimo, emprestar do colega, né? Esse é o nosso sonho. Não, e é interessante o quê? Dentro do site da FND, vocês têm acesso a todas as informações. Por exemplo, assim, eu estou curiosa para saber o que a gente precisa para implantar um determinado laboratório na escola. Muitas vezes você pode não ter o acesso a essa informação dentro da sua escola, mas dentro do site eles disponibilizam
todos os relatórios que a escola tem que preencher. Só para vocês terem uma ideia, tem programas que tem que colocar metragem da sala, na verdade é uma quantidade bem grande de informações que tem que ser preenchidas. Para quê? Para que o programa seja feito de maneira correta, para que às vezes uma informação passada de maneira errada, acontece isso que a professora falou, vai faltar livro, vai faltar merenda, ou nesse caso do laboratório, a sala não vai ficar do jeito que era porque foi passada uma informação errada. Então é bem legal vocês procurarem essas informações para vocês terem uma noção, mas que tipo de relatório que eu preciso preencher? O que a minha escola precisa fazer? A minha escola pode fazer, né? Então, como eu disse, a gente não consegue focar em todos os assuntos aqui, né? Então, é muito importante, assim, o interesse de vocês, porque lá tem todas as informações que vocês precisam, né? Próximo programa. Programa Nacional Biblioteca na Escola. Tem como objetivo promover as escolas de ensino público das redes federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, no âmbito da educação infantil, creches e pré-escolas, do ensino fundamental, do ensino médio e educação de jovens e adultos, com o fornecimento de obras e demais materiais de apoio à prática da educação básica. Então, é disponibilizado, no caso, os livros para a biblioteca da escola, né? É composto pelos seguintes gênios literários. Então, a gente está falando de que tipo de obras, né? Obras clássicas da literatura universal, poema, conto, crônica, novela, teatro, texto de tradição popular, romance, memória, diário, biografia, relatos de experiências, livros de imagens e histórias em quadrinhos, né? Então a gente vê muito isso. As escolas também, né, professora, recebem várias doações, né, de pessoas que, eu tenho eu me lembro muito bem que eu doei vários livros em quadrinhos que eu tinha para a escola, porque chega uma hora que a gente começa a ler outras coisas, né? Então, livro em quadrinho é uma coisa que eu não leio mais. Então, quando eu não ia usar mais isso, eu lembro que a gente fez a doação para a escola. Então, a escola, além desses livros fornecidos pelo governo, ela recebe muitas doações, né? Eu dá um destaque para esse programa, que trabalha com os livros paradidáticos, não são os didáticos. Além dos didáticos, eles recebem os paradidáticos, que são esses clássicos de literatura, esses livros que têm histórias, relatos, muito bom, excelente, né? Inclusive, já li muitos. A escola recebe, principalmente a escola que tem ensino médio, recebe muitos livros, né? Infelizmente, os alunos aí não têm interesse de ler, né? Então, clássicos que vocês devem puxar na memória, quantos de vocês tiveram que pedir dos pais, os pais sem condições de comprar os clássicos, né, de Machado de Assis, que a gente tinha a obrigação de ler, e não tiveram condições de comprar, e hoje o governo fornece de graça e os alunos não têm interesse, né? Muitos alunos não têm interesse. Alguns, né, se interessam, né? Isso são disponibilizados para os alunos, alguns se interessam, o professor faz um trabalho ali para motivar aquele aluno, mas infelizmente hoje o fornecimento é gratuito, mas o interesse... Realmente a gente tem que até pagar pelo interesse. Exatamente. Então, como nós vemos aqui no nosso quadro também, relembrando que todos esses quadros aqui, eu já deixei até o código deles, que eles estão disponíveis no site do FNDE. Então, o demonstrativo físico-financeiro do PNB do professor. Então, aqui a gente vê que é dividido por pré-escola, no caso, ensino fundamental, que são os anos iniciais e finais, ensino médio, o EJA, né? O EJA aqui e educação de jovens e adultos do ensino fundamental. Aqui nós vemos a quantidade, que foram 153 mil escolas beneficiadas, 484 acervos distribuídos, 12 milhões de livros distribuídos, e aqui a gente teve um gasto de 104 milhões de reais com esses livros. Então é bem legal porque a gente vê quantidade, para onde foi, para quem que foi e quanto que foi. É muito interessante esses quadros aqui. Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE. É um programa federal que tem por finalidade prestar assistência financeira em caráter suplementar,
consiste no repasse de recursos diretamente às escolas. Então, é bem o que o nome diz mesmo, dinheiro direto na escola. Estaduais, do Distrito Federal e municipais da educação básica. Vamos ver aqui o nosso quadro do PDDE. O que eu achei interessante dentro desse quadro aqui? Dentro do relatório de gestão, está disponível tudo que a gente gastou. Só que eles também disponibilizam o seguinte, a gente não conseguiu gastar em determinado, estava lá dentro do orçamento, mas não conseguimos pagar, não conseguimos fazer desse ano. Como eu comentei com vocês, não é esquecido, não conseguiu, é igual eu falei para vocês das metas pessoais de vocês, não conseguiu cumprir num ano, próximo ano, nada de esquecer o objetivo, nada de esquecer as metas, né? Então é o seguinte, presta atenção no nome desse relatório. Recursos do PDDE e ações empenhadas e não liberados por insuficiência financeira. Então, esse aqui é um relatório do que não foi liberado, né? Do que estava dentro do orçamento, mas não foi feito por falta de recursos, né? Então, a gente vê aqui que deu um total, aqui a gente consegue ver que tem vários campos, né, várias contas, escola primeira parcela, atleta, sustentável primeira parcela, por causa que o PDDE divide em parcelas esses repasses. Então, nós deixamos de repassar 429 milhões, um pouco mais de 429 milhões de reais. Considerando que o nosso orçamento do PDDE de 2014 cobriu um pouco mais de 2 bilhões, então isso quer dizer que o nosso número do orçamento mesmo era 2 bilhões e meio e a gente não conseguiu cumprir 429 bilhões. O que vai acontecer com esses valores aqui? Próximo ano. Nada de esquecer. É igual está acontecendo, a gente já consegue ver isso. É igual está acontecendo no país, né, professora? A gente vê muito falar, vai aumentar o imposto para cobrir não sei o que lá. Foi feito já o orçamento do ano que vem, do país, e foi constatado que ia faltar em torno de 30 bilhões para pagar todas as contas que estavam dentro desse orçamento. Aí vocês vê a importância de fazer o orçamento, porque a gente consegue ver, tudo que eu vou receber, já tem uma estimativa de tudo que eu vou receber, e eu tenho uma estimativa de tudo que eu vou pagar. E quando o governo fez isso, agora, ele constatou que vai ficar um déficit de 30 bilhões. Então, por isso que está acontecendo toda essa euforia de, vamos aumentar imposto, vamos colocar CPMF de novo, vamos fazer... para cobrir esses gastos, porque... a gente está falando assim, vamos deixar essa conta por enquanto de 429 milhões para o próximo ano, mas no caso a gente está falando de 30 bilhões. E dentro desses 30 bilhões a gente não está falando de educação, a gente está falando de saúde, transporte, tudo, né? Então é para vocês entenderem bem mesmo o que é o orçamento e a importância que tem o orçamento, tanto nosso, como eu comentei com vocês, quanto para o país, né? Programa Nacional de Transporte Escolar. Compreende o Caminhos da Escola e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Consiste na transferência automática de recursos financeiros sem necessidade de convênio. Olha aqui, pessoal, sem a necessidade de convênio, para custear despesas ligadas ao transporte. Então, vamos lá a um breve quadro aqui, veículos adquiridos em 2014. Aí nós já temos aqui. Foram gastos aqui com transporte, aqui físico executado 11 mil e da infraestrutura foram gastos 564 milhões de reais no ano de 2014. Pessoal, quando a gente está falando desse programa, a gente está falando o quê? Que se um ônibus precisa trocar um freio, todos esses gastos, eles são inclusos dentro desse programa. Porque a gente não está falando assim, o programa é para comprar ônibus. Não, não é. E o legal da gente ressaltar também é que esse programa ele tem um parceiro muito forte, que é o Inmetro, que ajuda na inspeção dos transportes escolares, porque é muito importante isso, para a gente não ter problemas, né, professora, com esses ônibus. Mas assim, é interessante porque dentro desse programa você tem que fazer toda a parte de manutenção dos ônibus já existentes, logicamente que a compra também está aqui, mas toda a manutenção desses ônibus está inclusa dentro desse programa. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Vamos ficar com alguns programas para a aula
da semana que vem. Só que o que eu queria aproveitar já, enquanto a gente não menciona eles, já que a gente já deixou assim livre, né, professora? Tenham interesse, porque na próxima aula a gente já conversa e vocês já estão, já viu o relatório de gestão, já sei o que vai falar, tanto que dos programas que a gente vai falar vocês já sabem, porque está dentro do livro de vocês. Então, vou dar uma olhadinha lá no relatório de gestão desse programa, né? Como eu mencionei, não precisa ler o relatório inteiro, porque é muita coisa, mas vai lá no programa que você tem interesse e dá uma olhada nesses quadros. A gente não precisa ficar lendo, porque os quadros, eles são bem explicados, então, a gente, colocando o olho ali, a gente já entende. Então, eu quero agradecer a atenção de todos vocês, agradecer aqui a atenção da professora Andréia. Aguardo vocês para a correção das atividades. Olá, alunos e tutores, vamos começar então o início da correção das nossas atividades. Como a gente sempre menciona, é muito importante a participação de todos vocês, para que a gente tenha aqui um horário bem produtivo para tirar as dúvidas de vocês, para agregar valor assim, com vários conhecimentos, né, unindo vários conhecimentos, várias experiências, né. Antes da gente começar com a correção, eu vou dar uma repassada no que nós vimos na nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá. Conceito de o FNDE, nós revimos, né? A origem dos recursos do FNDE, o salário educação, né? 2,5%, a alíquota dele, da arrecadação das empresas, a fiscalização da origem dos recursos, frisamos bastante como que tem que ser muito bem fiscalizado, né? Relatório de gestão do FNDE, esse relatório aqui que é o que eu falei para vocês, para darem bastante atenção a ele, para vocês terem bastante noção de onde que vai o dinheiro. Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Nacional do Livro Didático, Programa Nacional Biblioteca na Escola, Programa Dinheiro Direto na Escola e Programa Nacional de Transporte Escolar. Então, conforme eu comentei com vocês durante a aula, não conseguimos ver todos os programas mencionados no nosso livro hoje, então vai ficar para a próxima aula e a gente vai dar continuidade nesse assunto. Então, vale bastante assim, o interesse de vocês durante entre uma aula e outra, certo? Vamos à questão 1. Questão 1. Quais são os 3 tipos de repasse de recursos feitos pelo FNDE? Atualmente, sua escola é beneficiada por qual tipo? Cite os programas. Então, temos alguma contribuição, professora? Ainda não, estamos aguardando, tá? Se houver problema de sinal nos polos, aí vocês podem comunicar após, né, a transmissão para a gente poder justificar, mas a gente está aguardando aqui as respostas, tá? Isso mesmo. Então, como nós vimos durante a aula, a gente tem a execução direta, transferências diretas e transferências voluntárias. Falando bem de cada uma delas, execução direta é o exemplo dos livros didáticos, que é feita uma transferência direta. Chega já o livro dentro da escola, né, para a escola. No caso, as transferências diretas são aquelas que a escola não precisa ter convênio, por isso que a sua escola já é beneficiada pelas transferências diretas. Por quê? Porque a gente está falando da merenda, falamos da importância do censo, né, professora? Então, com certeza a sua escola é beneficiada por esse tipo. E no caso a gente tem as transferências voluntárias. É aí que entra a participação de vocês. Qual programa que a sua empresa é conveniada, né? De qual programa ela participa? Além desses que nós citamos, que é obrigatoriedade do FNDE repassar o dinheiro, né? Então, pessoal, é muito importante mesmo a participação de vocês para que a gente possa interagir aqui, né, professora? Vamos temos alguma contribuição? Ainda não. Vamos para a segunda questão. No que se refere ao relatório de gestão do FNDE, o que é dotação orçamentária, despesa empenhada, despesa liquidada e restos a pagar? Então, pessoal, por que a gente viu esses conceitos? Para vocês entenderem, porque dentro do relatório de gestão, que nós conversamos bastante sobre ele hoje, nós temos
dentro de cada programa, a gente tem um quadro, onde tem lá a despesa empenhada, o que foi liquidado, o que ficou, os restos a pagar. Então, assim, é interessante a gente ter noção do que se refere aquilo ali. Eu comentei ainda com vocês durante a aula. Não precisa ficar lá lendo 800 páginas desse relatório de gestão, porque é muita coisa. Então, muitas vezes, vai... no quadro, nesses quadros você já consegue ter uma noção bem ampla do que está dizendo ali. A gente não precisa ficar fazendo a leitura de tudo. Pelos quadros a gente já consegue ver realmente o que está acontecendo com os recursos que estão sendo disponibilizados para o FNDE. Então vamos à resposta. Nada ainda, né, professora? Dotação orçamentária. Então, é o valor financeiro que a lei orçamentária anual destina para atender uma determinada programação orçamentária. Então, nós falamos bastante na aula anterior da lei orçamentária anual. Então, essa lei, ela pega os outros orçamentos que foram feitos e embute dentro de um orçamento só, que é a nossa lei orçamentária anual, e lá fica... discriminados os valores do país todo, né? É igual nós comentamos agora durante a aula. Foi isso que aconteceu quando foi feito o orçamento para o ano que vem do nosso país e foi visto que a gente não vai ter dinheiro para pagar todas as despesas que já estão descritas no orçamento. Então, é por isso que o governo está tentando... fazer algumas manobras para poder cobrir, né, esses gastos, porque são despesas que não podem deixar de ser pagas. Nisso aí a gente está falando da folha de pagamento dos funcionários, nós estamos falando de transporte, de saúde, da educação. Então, são valores assim que eles têm que ser pagos, não tem, né? É por isso que o governo está fazendo toda essa manobra para conseguir, pelo menos deixar, lembra que eu comentei com vocês, pelo menos deixar no zero, a gente, o que eu falo do nosso orçamento pessoal, deixando no zero já é alguma coisa, daí o nosso objetivo é começar a tentar fazer que sobre alguma coisa, e o governo também seria a mesma coisa, mas o governo não está conseguindo nem deixar no zero, muito menos sobrar alguma coisa, né, professora? Despesa empenhada é o valor financeiro destinado a compromisso assumido. Então, esse compromisso aqui já foi assumido, certo? Reservado no orçamento ou adicional. Muitas vezes pode acontecer esse adicional aqui. Despesa liquidada. Então, despesa liquidada é o que a gente pagou. Na execução da despesa, ocorre depois do empenho, expedição de nota e empenho, e antes do pagamento, momento em que é verificado o direito adquirido pelo credor de receber o pagamento. Então, é o seguinte, nós já comentamos isso em algumas aulas, por exemplo, para uma despesa ser liquidada, para ela ser paga, então, se a gente pega determinado recurso na nossa escola para fazer a compra de cadeiras, por exemplo, né? Então, a gente tem que apresentar, lembra que eu falei para vocês da parte de fiscalização? A gente tem que apresentar nota fiscal, né, professora? A gente tem que comprovar que aquilo realmente foi que aquilo que está escrito lá, porque é o que eu falei, tudo no papel... tem que ter comprovação, tem que ter fiscalização. Está tudo no papel, os números. Ótimo, então você gastou tanto comprando essas carteiras, essas cadeiras. Mas onde é que está o documento que comprova isso? Então, esse documento são as notas fiscais. Então, geralmente, o repasse é liberado depois da comprovação de que foi feito, né? Não basta falar assim, eu vou comprar, tá aí o dinheiro. Não funciona assim. É tudo bem burocrático e nós já comentamos que há a necessidade disso ser burocrático dessa maneira, né? E os restos a pagar? Trata-se das despesas que foram empenhadas até 31 de dezembro, mas não foram pagas, né? Então, o valor foi empenhado, mas não foi pago. Então, quando acontece isso, fica os restos a pagar. Isso está no quadro que nós vimos no início da aula, que é aquele de 2012 que está no livro de vocês, onde menciona que os gastos foram de 9 bilhões, foram liquidados 8 bilhões e ficou um resto de 1 bilhão a pagar. E como eu já mencionei também, nada disso é esquecido, nem o que foi deixado de fazer e nem o que foi deixado de pagar. Tudo vai para o próximo ano.
Questão 3. Como você avalia o programa de alimentação da sua escola? E cite os pontos fortes e fracos. Temos alguma contribuição? Temos do Polo Centro. A tutora enviou a resposta da aluna Girlene, tá? Um abraço aí para o Polo Centro, a aluna Girlene também. O ponto forte diz o seguinte: o programa atende às necessidades nutricionais dos alunos. Entretanto, como ponto fraco, não temos servidores efetivos para preparar a merenda. São funcionários de uma empresa filantrópica e muitas vezes preparam os alimentos com má vontade. Isso acontece porque a escola funciona em um prédio cedido pela Prefeitura de Porto Velho. Girlene deu a resposta, tá? Temos também outra do centro. As merendas adquiridas pelo programa são de má qualidade e algumas merendeiras não fazem o alimento como deve ser, deixam até um arroz mal cozido. Foi a resposta do Luiz, tá? Um abraço, Luiz, aí do Polo Centro. E a questão a gente tem que, essa segunda resposta, diz que é a merenda de má qualidade, então a gente tem que verificar quanto é disponibilizado para a escola, né? Por que essa merenda está sendo adquirida de má qualidade, né? Porque a proposta do programa é o gestor adquirir a merenda conforme a necessidade dos alunos, conforme o gosto regional, conforme a demanda. Se é de tarde, vai buscar um lanche aí mais refrescante, acompanhado pela nutricionista. Então, isso tudo é a proposta do programa. Então, se a gente verifica que é de má qualidade, né, tem um problema, né, para ser analisado. E a questão do funcionário, né, outra questão de gerenciamento, né? A gente tem que verificar o que está acontecendo, o gestor tem que chamar esse funcionário, né? O gestor sempre tem que estar provando a merenda para saber como está sendo a qualidade dessa merenda oferecida aos alunos. É aquela questão, é como se ele fosse o dono da empresa, ele tem que sempre estar analisando o que está sendo fornecido aos clientes, né? Então, se ele tem que estar observando, né, que tem que ter uma pessoa para selecionar esses ingredientes, para já deixar para o funcionário quais ingredientes a ser utilizados para o preparo, para que o funcionário, ele sozinho, não use o que ele achar necessário, mas sim o que a pessoa que já tem para orientar, deixe já separado para que ele utilize, porque senão realmente a critério só do funcionário, eu acho que é muita coisa. Então a gente tem que também ter aí uma parte de gerenciamento da organização para que essa merenda seja oferecida, né, de boa qualidade. É aí que entra o que eu gosto de falar bastante, que é a parte da gestão participativa, né, professora? Até recentemente mostrou no jornal um empresário, que ele era dono da empresa, e ele foi trabalhar lá, no caso, com o chão de fábrica, porque ele queria ver o que acontecia dentro da empresa dele. E assim, o fluxo de informações até chegar nele pode ser que às vezes seja muito conturbado. Um colocou uma informação a mais, o outro tirou uma informação, então muitas vezes as informações que chegavam até ele não eram total, né, verdadeiras. Então, ele resolveu participar junto com a equipe dele no chão de fábrica e ver o que realmente acontece com a minha empresa. E lá ele fez amizade com o pessoal que trabalha no chão de fábrica e ele conseguiu entender melhor como que funcionava a empresa dele. Eu acho isso de uma importância tamanha, porque nesse caso, a aluna do Polo Centro, ela ressaltou no caso da merendeira, que não fazia, né, mas muitas vezes a gente não sabe também qual é a queixa da merendeira, se às vezes o material não está chegando adequadamente para ela. Então, assim, nós não sabemos exatamente o que acontece, mas essa gestão participativa é muito importante. Temos até situações, professora, por exemplo, às vezes, a merendeira chega de manhã, digamos que ela chega às 7 horas da manhã, e ela tem que preparar um frango com arroz, né? Mas esse frango, ele tem que ser descongelado à noite, ele tem que ser retirado para que ela comece a preparar cedo o frango, né? Então, às vezes, não tem essa gestão, esse gerenciamento aí, essa logística para que a merendeira chegue e tenha os alimentos ali disponíveis para que ela realize o preparo. Então, ela vai ter que descongelar o frango e, às vezes, a merenda sai tarde. Então, toda essa organização
para que a merenda chegue de boa qualidade no prato do aluno, é preciso que haja uma organização anterior, igual a nossa casa. Quantas vezes a gente chegou, pensou 10 horas da manhã, eu esqueci de descongelar o frango, esqueci de descongelar a carne, aí como é que você vai fazer? Você vai ter que, né, levar um tempo maior para preparar o seu alimento. A mesma coisa na escola. Quantos? Mais de 500 alunos, mais de 400 alunos, então é difícil. Então precisa realmente que a gente às vezes analisa só a questão de um lado, analisando dos dois lados. Exatamente. É por isso que eu falo da parte da questão da gestão participativa, porque daí a gente consegue analisar os dois lados, né? Essa é a opinião da aluna do Polo Centro, só que a gente não sabe realmente o que acontece lá, se tem algum problema na hora do fornecimento, se o problema mesmo é a falta, no caso de motivação da merendeira, né? A gente não sabe. Então, tudo isso tem que ser averiguado. Caso... eu já quis até durante a aula deixar bem claro, caso a parte de alimentação da minha escola é muito ruim, sofre disso ou daquilo, por isso que existe fiscalização, por isso que existe onde você vai fazer as denúncias, por isso que existe, mas o FND não vai vir fiscalizar a minha escola. Lógico que não, se você não fizer a denúncia, né, professora? Exatamente. Não vai mesmo. Então, o que acontece? Nós conseguimos constatar naquele quadro que ele não consegue fiscalizar todas as denúncias, mas a gente tem que... É o que eu sempre falo, a gente consegue resolver, porque isso é autogestão. A gente consegue resolver? Vamos resolver, vamos ver qual que é o problema, o que está acontecendo com a merendeira, o que está acontecendo, está chegando, o fornecimento está sendo de maneira correta, esse problema que a professora acabou de mencionar não existe. Então vamos conversar, vamos ver com a merendeira qual é o real problema e tentar resolver dentro da escola. Não conseguiu resolver, aí nós vamos procurar um outro órgão para fazer uma fiscalização, porque daí já acabou fugindo do nosso controle. Mas eu sempre gosto de deixar isso bem claro. Antes da gente sair denunciando tudo, né, professora? A gente tem que tentar resolver o problema, né? Por isso que é dado autoridade para as escolas, né? Por isso que foi feita uma descentralização de poder, assim, para cada um ter a autoridade para resolver determinados problemas. Não conseguindo resolver, aí a gente vai partir para uma outra etapa, que seria pedir uma fiscalização, alguma coisa assim. Mas é bem importante mesmo ir atrás dessas informações. Costa Marques aqui participando, o aluno cursista daí, ele disse o seguinte, a alimentação é boa, fazemos 3 refeições ao dia, com café da manhã às 9h30, almoço às 12 horas e merenda às 15 horas. São preparadas com boa qualidade de higiene. O ponto prejudicial, muito bom, bem colocado, que ele citou, que a gente não citou ainda, é que observe que na cantina mistura boa qualidade com produtos não nutricionais e saudáveis para crianças, lembrando que é proibido a venda de alimentos que não tenha, né, conteúdo nutricional, por exemplo, chiclete, o chamado din-din, né, saltenha, a gente sabe que isso é proibido na cantina, mas o que acontece? O diretor, né, precisa daquele orçamento da cantina e as pessoas estão na cantina, querem vender da sua forma. Isso é uma questão bem complicada que precisa a atuação do conselho escolar e da comunidade para intervir. Porque muitas vezes, por conta só do diretor, ele acaba deixando, mesmo sabendo que é ilegal, porque precisa daquela renda da cantina e continua fazendo sempre da mesma forma e não tem intervenção. Como nós comentamos durante a aula, esse programa de alimentação, ele também é voltado para, ele é principalmente voltado para a alimentação saudável. Então acaba tendo um desnível aí. Como assim? Se eu estou vendendo alimentos que não são saudáveis e eu quero impor uma alimentação saudável na minha escola. E acaba que a gente é uma competição desigual, porque você sabe que hoje a apelação pela propaganda os refrigerantes, né, aquela questão daqueles alimentos ali que estão na mídia, são preferidos às vezes pelas crianças, né? E muitas vezes nós vemos pais que não oferecem café da manhã para os seus filhos e vão direto na cantina, já presenciei isso, direto na cantina, já comprar a saltenha, o refrigerante para o seu filho, 7 horas da manhã, né? Muito triste de ver, né? Então, aí outra coisa, né, que também é outra questão de gestão, o gestor, ele não pode permitir que de manhã, 7 da manhã, a cantina esteja aberta para vender esse tipo de alimento. O que acontece? A criança acaba não
adquirindo a merenda da escola, porque já comeu aquele alimento ali cedo, já está satisfeita e acaba que não tendo o seu alimento nutricional correto, né? Uhum. Vamos lá. A questão 4. Atualmente, qual programa do FNDE é mais eficaz na sua escola? E qual programa você destacaria para que sua escola fosse inserida? Justifique. No caso, tem algum programa do FNDE que sua escola não tem o convênio e você acha que seria muito importante que ela fosse atrás para adquirir, para ela ser inserida nesse programa? A gente tem alguma resposta, professor? Temos. Do Polo Centro, PDDE, PENAI, PNTE. Difícil dizer qual é o mais eficaz, pois todos são indispensáveis. Porém, o PDDE, creio que é para a nossa escola um dos principais programas. Gostaria que fosse inserido o PNBE. O aluno Antônio deu essa resposta. Temos outra resposta, não, é a mesma resposta. Nova Mamoré, um abraço para Nova Mamoré. O aluno Marcos disse o seguinte: acredito que todos os programas são de grande importância para o andamento das atividades escolares. Nova Mamoré é um município com grande extensão rural e os recursos federais do PENAT, transporte escolar, são necessários e importantes. O PENAI, para crianças de baixa renda que não têm alimentos em suas casas, e a escola se torna o único alimento naquele dia. Muito bem colocado aí. Um abraço, Marcos, um abraço para Nova Mamoré, tá, pela participação, obrigada. Então, realmente, quando a gente tem esse tipo de resposta, a gente pode aí compartilhar, vivenciar. O Marcos, ele aqui deu uma outra realidade, né, para a gente que aqui é de Porto Velho, né, a gente fica, às vezes, distante dessa realidade rural. Ele deu uma outra realidade e deu uma importância ainda maior, né, para os programas aqui que a gente vem citado, né? Então, por isso que a gente pede tanto a participação de vocês. Que fique claro que quando a gente fala assim, qual é o mais eficaz, a gente não está querendo eleger um programa, esse é melhor. A gente está dizendo o seguinte: eu tenho, por exemplo, vários programas igual o aluno citou, só que, por exemplo, dentro do PDDE, eu não tenho problema com ele funciona certinho, a gente não tem queixa, mas tem determinado programa que a gente tem um convênio, só que acaba que a gente tem um problema para executar alguma coisa. Então, no caso da efetividade mesmo do programa, né, nós sabemos que todos eles, né, professora, têm uma importância muito grande. Mas assim, sempre tem programas que acabam se destacando, porque tem, a gente não precisa ir tanto, por exemplo, muitos problemas para resolver dentro dele, né? Então, igual, por exemplo, da merenda da escola, que às vezes tem um problema aqui, outro ali, então às vezes tem programas que são mais diretos, são mais eficientes para determinadas escolas, né? E é aquele negócio, cada escola é um caso. A minha escola é diferente da dela, que é diferente de cada um de vocês aí. Então, pessoal, é isso. A aula que vem nós vamos continuar falando um pouco dos programas, dos recursos e da fiscalização desses recursos que são disponibilizados. Eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço muito o empenho de vocês aqui com a gente. Obrigado, professora Andréia, pela atenção, e aguardo todos para a próxima aula. Um abraço a todos.